Olá, querido professor, bem-vindo a mais uma lição da nossa escola dominical. Neste trimestre, nós estamos tratando sobre a revista Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma, e hoje nós vamos comentar um pouco a respeito da lição número 8. Se você está nos assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, que você possa ter uma excelente aula. Nosso texto-chave está em Levítico, capítulo 19, o verso 18. Não se vingue, nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. A síntese da nossa lição diz o seguinte: a lição explora 5 atitudes práticas para amar o próximo. Primeiro, compartilhar. Segundo, falar a verdade. Terceiro, proteger os vulneráveis. Quarto, ser justo. E quinto, resolver conflitos. Mostrando que esses princípios refletem a missão cristã no dia a dia. Objetivos: compreender como aplicar o amor ao próximo em ações práticas. Refletir sobre a importância da justiça e integridade nas relações e inspirar a vivência da missão cristã no cotidiano, por meio de cuidado ao próximo. O nosso para refletir é uma frase do Agostinho de Hipona que diz: onde o amor reina, sempre há paz, justiça e verdade. A nossa leitura bíblica está em Levítico capítulo 19, do verso 9 ao 18, que diz assim: quando fizeram a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajunte as espigas caídas da sua colheita. Não colham tudo da sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-na para os necessitados e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. 11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprima nem roube o seu próximo. Não retenha até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoe o surdo, nem ponham pedra de tropeço na frente do cego. Mas tema ao seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometa injustiça em um julgamento. Não favoreça os pobres, nem agrade aos poderosos. Não julgue o seu próximo com justiça. Não ande por aí espalhando calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração contra o seu irmão. Antes, repreenda com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, você não sofra as consequências de um pecado. Não se vingue nem guarde rancor contra alguém do seu povo, mas ame ao seu próximo como a você mesmo. Eu sou o Senhor. Bom, a título de introdução, quando nós olhamos para a Bíblia, Levítico com certeza não está listado ali nos livros famosos que nós costumamos ler, que nós costumamos olhar. Apesar de do cristão ter a necessidade de olhar para a Bíblia como um todo. Mas, o Levítico, né? Aqui em Levítico a gente vê alguns princípios, né? Em relação à justiça. E essa justiça não é uma justiça qualquer. É um olhar crivo que nós temos para a justiça social. Então, tanto que, né, se nós olharmos para os textos do Novo Testamento, Jesus ele faz um destaque muito importante em relação ao texto de Levítico 19, quando ele cita: ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo e Tiago também, se nós olharmos lá em Romanos, capítulo 13, Gálatas 5 e Tiago 2,
Paulo e Tiago, eles também utilizam desse princípio fundamental para basear toda a lei. A gente sabe que o Senhor Jesus, ele resume a lei em 2 pontos: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo, conforme está escrito ali em Mateus 22 e o verso 39 e Marcos 12, 31. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, fica muito claro para nós que nós devemos mostrar esse amor de Jesus a todas as pessoas. Então, Levítico aqui 19, ele é um texto que ele vai nos nortear em relação à justiça social, e ele também é um texto que vai nos trazer aqui o amor, mas não de uma maneira vaga, mas não de uma maneira jogada. Porque hoje no mundo, os irmãos hão de concordar, né, querido professor, que hoje no mundo, uma das palavras que mais se fala é amor, né? Só que ela é falada de uma maneira muito vaga. Ela é falada de uma maneira jogada ao ar. Ela é falada de uma maneira que as pessoas, elas de fato não sentem aquilo que elas estão falando. Já que em Levítico não. O amor aqui não é uma ideia vaga. O amor aqui ele é prático e ele é totalmente direto. Deus orienta o seu povo a amar, mostrando o real significado desse amor, mostrando a esse povo o real sentido desse amor, né? Então, a partir dessa introdução, o que nós vamos ver? A partir dessa introdução, nós vamos entender o que seria a justiça social de Deus e o que seria esse amor aqui a qual Deus está se referindo. Todos nós, de alguma maneira, nós ouvimos dizer que é importante amar o próximo como a si mesmo. E a pergunta que eu deixo aqui na lição é justamente essa. Mas o que isso realmente quer dizer? Como fazer isso na prática, né? Como faremos isso na prática? Então, do verso 9 até o verso 18 de Levítico, nós vamos ver 5 formas de colocar esse amor em ações, tá? Então, o amor aqui ele não vai ser uma ideia vaga, o amor aqui vai ser uma ação. O nosso Senhor Jesus nos ensina isso, né, com a sua morte na cruz, que o amor dele é confirmado através de uma ação. Então, nós vamos ter essa ideia desse amor em forma de ação. E o que nós vamos perceber aqui também é que no decorrer desses versos, a gente percebe que essas ações a qual Deus está falando, elas terminam com uma afirmação, dizendo: eu sou o Senhor. Então nós percebemos que nesses conjuntos, do verso 9 ao verso 10, é o primeiro conjunto, do verso 11 ao verso 12 é o segundo conjunto, do verso 13 ao verso 14 é o terceiro, do verso 15 ao 16 é o quarto, e do verso 17 ao 18 é o quinto. Todos esses conjuntos de textos, eles trazem essa afirmação: eu sou o Senhor. Então, nós vamos entender o seguinte. Eu não sei se vocês já viram aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Ele é muito famoso, né, entre casais, né, principalmente em trabalhos que relacionam casais. As 5 linguagens do amor. A gente vai ver essas 5 linguagens do amor aqui, só que descrito através do texto de Levítico, né? Então, a gente vai perceber que essa justiça social a qual nós vamos relacionar, ela está relacionado ao amor e esse amor está relacionado a algo muito mais profundo, talvez que a gente conheça hoje, né? Vamos ao tópico 1. O tópico 1 é amando com nossos bens. Levítico 19, do 9 ao 10, vai nos trazer essa ideia. Bom, o texto aqui ele vai trazer o sentido de rebuscar. O que é esse sentido de rebuscar? Rebuscar seria deixar uma parte ali da sua colheita, uma parte da sua vinha, para os pobres e estrangeiros, né? Nós vemos Deus muito
preocupar. Perceba que essa não é uma preocupação do povo. Essa não é uma preocupação do povo. Essa é uma preocupação de Deus. Então nós vemos Deus preocupado com os pobres e nós vamos ver Deus preocupado com os estrangeiros. A ponto de orientar o seu povo a não colher tudo. A ponto de mostrar ao seu povo algo que eles não enxergavam. Que é o quê? A generosidade. Então, Deus começa a semear e, olha, uma coisa que a gente precisa entender. Todas as ações, elas começam a partir de regras, tá? Todas as ações, elas começam a partir de regras. Por que Deus coloca isso como uma regra, tá? Deus coloca isso como uma regra. Vocês não vão colher tudo. Vocês vão deixar uma parte. Isso era uma regra. Porque essas ações, elas não tinham entendimento ainda dos donos das terras, né? Das colheitas. Eles não tinham ainda esse entendimento de amar o próximo. Eles não tinham esse entendimento ainda de deixar uma parte dos frutos para os estrangeiros. Eles não tinham. Então, Deus inicia isso, introduz isso no povo a partir de uma regra. Hoje, com a visão que nós temos, panorâmica, olhando para o Antigo Testamento, olhando para o Novo Testamento, olhando as sombras que nós antes não enxergávamos no Antigo, mas a partir do Novo Testamento nós começamos a entender e enxergar. A partir dessa visão, nós vamos entender aqui essa profundidade do amor de Deus. E hoje, eu posso dizer assim, que nós continuamos sendo generosos, por mais que o Novo Testamento também aponte para muitos textos, muitos textos relacionados à generosidade. Hoje nós continuamos sendo generosos porque esse amor de Deus nos traz constrangimento. Não só a partir de uma regra, mas também de um entendimento da ação de Deus. Então, para o proprietário daquela época, por mais que baseado na lei, exigia dele uma generosidade. Você precisa ser generoso. E isso forçava ele, trazia esforço para que ele pudesse apoiar o necessitado. Então, se nós olharmos a partir desse ponto, isso não era só uma doação. Isso não era um simples ato de doar parte do fruto para alguém. E por mais que isso era necessário, tá? Por mais que isso era necessário. Mas a gente vê ali que para os estrangeiros e para os pobres, isso era uma oportunidade de trabalho. Porque assim, não é que o fruto que ficou lá na vinha, os trabalhadores iriam colher e iriam levar para os pobres e iriam levar para os estrangeiros. Não. Esses pobres e esses estrangeiros, eles deveriam, na verdade, entrar nas vinhas e nos campos e fazer a colheita. Então, eles tinham autorização para pegar tudo que ia caindo. Então, imagina assim, o trabalhador estava no campo, ele ia trabalhando, caiu um fruto. Esse fruto, esse trabalhador não tinha autorização de pegar de volta. Esse fruto era deixado para os estrangeiros. O que o estrangeiro deveria fazer? Bom, se o fruto ficasse lá por muito tempo, ele iria apodrecer. Então, o estrangeiro, os estrangeiros e os pobres, ao mesmo tempo que os trabalhadores estavam fazendo a colheita, eles também estavam fazendo o trabalho deles, para pegar e aproveitar tudo o que era deixado para trás. Então, o que a gente vê aqui? Seria um erro ver que a lei de rebuscar era apenas uma lição de responsabilidade pessoal. Aqui, no caso, a mensagem da lei de rebuscar, ela vai muito mais além do que essa lição aqui.
de responsabilidade pessoal, ou seja, eu vou colher ou eu vou deixar. Mas aqui nós entendemos um princípio, que é o que? O princípio da generosidade. E esse princípio ele é muito claro para nós. Nós precisamos, aqui no caso, organizar. E aqui eu já saio do contexto aqui da lei de rebuscar e já começo a falar para nós nos dias de hoje. Nós precisamos organizar nossa finança de forma que possamos ajudar os que estão com necessidade. Nós precisamos organizar as nossas finanças, repetindo a frase, para que nós possamos ajudar os que estão com necessidade. O mundo hoje, a gente vive num mundo capitalista, né? A gente vive num mundo que é necessário o jovem ter o último iPhone, é necessário ele ter o notebook mais potente para rodar os melhores jogos, é necessário ele fazer tanta coisa. E a gente esquece que Deus nos dá condições para que nós possamos transbordar. E o que é transbordar? Transbordar é fazer com que a gente tenha condições de deixar, de semear na vida do próximo, de semear na vida das pessoas. Então, desde já, querido professor, é importante a gente ensinar os nossos alunos que eles não devem utilizar até o último centavo do salário dele. Ele não deve pegar todo o salário dele e empenhar em parcelas altas de um celular novo. Não, eu ganho um exemplo, né? O meu primeiro salário foi R$ 800, né? Na época que comecei a trabalhar, esse foi meu primeiro salário. Pagava a faculdade e pagava a passagem para ir para a faculdade. Praticamente o salário inteiro era gasto com faculdade e com a ida para o trabalho. Mas ainda sim sobrava recurso para que eu pudesse o quê? Dizimar e além do dízimo pudesse ajudar as pessoas, pudesse apoiar alguém no momento difícil. A gente também tem uma falha que é muito grave. Que falha é essa que eu gostaria de deixar claro aqui? A gente reserva o dízimo ao Senhor de forma correta, de forma certa, e devemos fazer isso. E talvez a gente crie um bloqueio na nossa cabeça no sentido de que eu já fiz minha parte, eu já reservei o dinheiro aqui para que eu possa ajudar e só a oferta no dízimo. Isso, de certa forma, não é o que o Senhor nos ensina. Ele nos ensina, na verdade, a estar pronto e, claro, cada um de acordo com as suas condições. A também ofertar em momentos específicos, em situações específicas, tá? E cada um segundo as suas condições, tá? Aquilo que tem no coração, que vai oferecer a Deus e que tem de condições. Eu tive um amigo que ele me ensinou o seguinte: por mais que você tenha os 10% dedicado ali ao dízimo, tenha também 5% dedicado à generosidade. Então, reservar ali mais uma porcentagem para a generosidade. De certa forma, o cristão ali, o seu aluno, querido professor, ele vai ter que ter um controle financeiro. Isso hoje, graças a Deus, pode ser feito de diversas formas, através de planilha, através do Notion, que são ferramentas, através de aplicativo no celular. Tem tantas ferramentas que ajudam a ter controle financeiro, por mais que o foco aqui não seja só o controle financeiro, mas que ele possa ali também fazer essa reserva. Então a ideia aqui é não colher até a última uva só para você. Reserve algo para os outros também. Permita que as pessoas elas participem da sua colheita. Permita que as pessoas elas participam daquilo que você está fazendo. E aí você vai fazer uma pergunta. Eu estou esperando essa pergunta. Eu estou esperando essa oportunidade. Você vai falar: tá certo, John.
Mas aquelas pessoas da época, elas não ganhavam nada de graça. Nada para ela vinha de graça. Tudo para ela vinha mediante o esforço e trabalho. Então, é certo eu ser generoso para alguém que não quer trabalhar? É certo eu ser generoso para alguém que não quer fazer nada? E eu vou responder essa pergunta com um exemplo prático. Lembra que eu gosto muito de frisar isso, né? Eu gosto de falar que nós devemos ser práticos, que nós não devemos levar as coisas só na fala e na teoria. Bom, vamos lá. Respondendo isso de forma prática. Eu participo de um projeto e esse projeto eu lido com crianças e famílias carentes, tá? Bom, essas famílias carentes, tem algumas famílias lá que elas precisam de ajuda. E que tipo de ajuda? A gente geralmente leva a cesta básica. A gente geralmente leva uma cesta para a família e abençoa essas famílias. Existem mais ou menos 4 famílias que nós apoiamos, tá? 4 famílias que nós apoiamos. Eu vou dar exemplo de 2 dessas famílias e você vai entender. Uma dessas famílias, ela é mãe solteira, ela trabalha de segunda a sábado e ela sustenta a casa sozinha com 3 filhos. A mulher, ela é trabalhadora, ela é esforçada. Ela nos apoia lá no projeto, ela nos ajuda. Ou seja, além de trabalhar pela manhã, no projeto à noite ela nos dá um apoio. Essa mulher é uma mulher que precisa. Então nós fazemos o quê? Nós separamos as cestas na igreja de modo que a gente leve essa cesta para essa família que precisa. Quando eu entrei no projeto, também tinha uma outra família que eles pediam doação. Essa família, a situação dela já é um pouco diferente. Por que diferente? Porque ela tem um marido, ela é mãe de um menino, de 2, né? De 2 meninos. E eles pediam doação, a gente deu a primeira, a segunda. Na terceira vez surgiu uma oportunidade de trabalho. E nós ofertamos o trabalho pro marido daquela casa. Olha, tem uma oportunidade assim, assim, assado, você vai ganhar tanto, isso daí vai ser muito bom para você, que você vai conseguir trazer comida para dentro de casa e tudo mais. Esse marido, ele falou, eu não quero, não que ele disse não quero, ele arrumou uma desculpa e a gente não é besta, né, irmãos? A gente sabe quando a pessoa não quer trabalhar. Eu falei, perfeito. A gente entendeu a situação, entendeu que ele não queria, que ele estava se beneficiando da colheita de outras pessoas. Ou seja, ele estava esperando o fruto cair lá no terreno dele. Qual foi a nossa atitude? Cortar a cesta básica. Nós cortamos a cesta. Essa família não recebe mais a cesta básica. E a gente precisa forçar, no caso aqui, esse dono da casa a correr atrás do sustento da família dele. Então, respondendo a sua pergunta, John, eu tenho que ajudar as pessoas sem que elas trabalhem, que nem no caso dessa família. É uma família que trabalha, é uma família que luta. A primeira família que eu citei, é uma família que luta, uma família que precisa, que as contas não fecham no final do mês, que é um sufoco, são 3 filhos, é material escolar, é tudo, enfim. Nós devemos ajudar. Agora, quando a pessoa não quer saber de trabalhar, não quer saber de correr atrás, não quer saber de nada, não tem condições da igreja sustentar uma pessoa que não quer ser ajudada, ou sair dessas condições, tá bom? Então, eu deixo aqui também esse exemplo. Bom, então, primeira condições para a justiça social, para que nós apliquemos a justiça social, nós devemos amar com os nossos recursos financeiros. Nós devemos amar as pessoas com o que nós temos, tá? Isso é amor, né? Não só olhar para as pessoas e falar, eu vou orar por você,
eu estou orando por você, mas é como o Tiago mesmo coloca isso daí, olha, se você não adianta você olhar para as pessoas e falar, vai com Deus, ou Deus te abençoe, se aquela pessoa está com fome. Você tem que apoiar, você tem que ajudar, tá? Amando com nossas palavras. Bom, amar, amar, as pessoas acham que amar é só dizer coisas bonitas um para os outros, né? É meio, é romantizar o amor. Mas o amor, na verdade, ele está ligado à verdade. Então, os versículos 11 e 12 vão nos trazer esse sentido, essa responsabilidade de que o amor está ligado à verdade. E que tipo de verdade? Primeiro, a honestidade. Não tem como você dizer que ama uma pessoa se você não é honesta. Hoje nós temos uma dificuldade muito grande no nosso país que faltam pessoas honestas. E essas pessoas não é só as que ocupam cargos políticos. A honestidade ela vai desde as pessoas, população, o povo, até os cargos políticos. Na verdade, o cargo político é um reflexo do que é a nossa nação. Então, se falta honestidade, se falta ali a essência, né, que é essencial, né, para o convívio, então está faltando tudo. Vai faltar honestidade nos negócios, vai faltar honestidade na política, vai faltar honestidade no dia a dia, vai faltar honestidade com o próximo. A falta de cumprir as palavras, a falta de cumprir o que se prontifica, né? Então, primeiro, Deus nos manda a não roubar. Ponto. Deus manda nós não roubarmos. O contexto aqui, ele mostra que o roubo aqui, ele acontece através das mentiras. Na verdade, da desonestidade. De que forma acontece isso? Isso acontece através das negociações que o patrão faz com o funcionário. Então o patrão ia lá nessa época, negociava uma coisa, o funcionário esperava, o trabalhador esperava, ainda mais porque os trabalhadores, por suas vezes, eles recebiam um salário diário. Então era trabalhou, recebe, o salário era diário. E os patrões eles agiam de forma diferente com as suas negociações. Então Deus aqui ele nos ensina o quê? Que o amor ele está relacionado com aquilo que nós negociamos, com aquilo que nós falamos, né? Na empresa que eu trabalho, nós assumimos uma carta de valor lá, nós fizemos cinco pontos dessa carta de valor e um desses pontos chama integridade. E a integridade ali, o que ficou entendido sobre integridade é os acordos que nós fazemos, eles não devem ser quebrados. Então, se eu fiz um acordo com você e você fez um acordo comigo, nós vamos agir com integridade. E o cristão, ele deve ser assim também. Ele deve ser honesto, ele deve ser íntegro, ele deve ser sincero em tudo que ele faz, nas suas negociações, em tudo, irmão, em tudo. Esses dias eu tive até uma discussão com um amigo. E quando eu falo discussão, não é que eu briguei com ele, não. Foi uma discussão saudável. No sentido de que a gente estava conversando sobre ter palavras nas coisas que fala. Então, é importante nós termos palavra nas coisas que nós falamos. Prometer e cumprir. Agir da melhor forma. Então, esse ponto aqui de amar o próximo com as nossas palavras está ligado muito àquilo que nós acordamos, àquilo que nós falamos. Outro ponto que nós devemos levar em consideração aqui é o cenário do tribunal, né? Lá na época não tinha câmera, não tinha exame de DNA, não tinha gravação. Na verdade, tudo dependia do que as pessoas diziam. Se ela falava uma coisa e tinha uma testemunha para comprovar o que ela falou, aquilo era válido. Então, ou seja, duas testemunhas poderiam se unir para falar uma mentira contra uma outra pessoa.
E isso poderia, acabar com a vida de alguém, poderia destruir a vida de alguém, visto que a única prova seria a palavra dela contra a palavra de duas outras pessoas. Então aqui o amar ao próximo, ele está relacionado também a não mentir, a não denegrir a imagem de alguém, a não falar coisa que você não sabe sobre alguém. Então o amar ao próximo aqui, ele também traz esse sentido. E também nós vemos Deus aqui nos ensinando não só amar o próximo, mas também amar os nossos inimigos. E isso vai exigir que nós sejamos totalmente, na verdade, cuidadosos, né? E verdadeiros com as nossas palavras. Amando com nossas ações. O verso 3 aqui vai nos mostrar um exemplo bem prático de opressão na Bíblia. Por quê? Não pagar o salário combinado na hora certa. Aqui a opressão, ela não é só uma questão de desigualdade, tá? Como nós estamos falando de justiça social, é importante a gente entender isso. A opressão aqui, ela não se trata só de desigualdade, ela acontece quando o trabalhador diarista faz o serviço e que no fim o dono ali, ele se recusa a trazer esse pagamento ao colaborador. Para Deus, irmãos, isso daqui é uma ofensa muito grave. Porque o trabalhador, ele está esperando aquele salário para que no final do dia ele tenha, a sua família tenha o que comer. Para o trabalhador daquela época, era trabalhei, recebi, hoje eu tenho que comer. Eles vão, compram alimento, porque realmente era o pão nosso de cada dia. Era o pão nosso de cada dia. Então, o trabalhador trabalhava pela comida do dia. Então, quando o patrão ele falava simplesmente que não iria pagar o salário dele, para o trabalhador, isso era muito ruim. Significava que aquele dia o trabalhador não iria comer. Significava que o trabalhador, aquele dia, ele não teria da onde tirar recurso. E imagine assim, era ele contra o patrão. Era ele contra o dono. Então ele não tinha a opção de buscar a justiça do trabalho. Olha, vou ligar para a justiça do trabalho porque estão me explorando aqui, estão fazendo eu trabalhar para que e eu estou sem receber. Ele não tinha essa opção. Tiago, ele explica muito bem isso no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, quando ele fala desse tipo de opressão, que é a opressão do dono, ou seja, do patrão, para com o funcionário. E Tiago, ele denuncia isso da seguinte forma: porque os patrões viviam uma vida luxuosa e viviam uma vida de autossatisfação, enquanto exploravam ali os trabalhadores, né? E os trabalhadores, por muitas das vezes, não tinham como ali reivindicar, né? Eles acumulavam fortunas, granas, através de deixar os seus trabalhadores injustiçados, né? Então, qual é o princípio que nós vemos aqui de Levítico aqui, nesse sentido? É que o povo de Deus não deve tirar proveito dos mais fracos, não aproveitar a oportunidade. Olha, crente não pode ser trambiqueiro. Crente não pode ser crente que só pensa no próprio bigo. Vou negociar. De repente o irmão tá passando uma necessidade, o irmão, sei lá, precisa vender o carro dele. Aí você sabe que o irmão tá necessitado. O carro custa 20. Vou chegar no irmão, vou oferecer 15. Vou oferecer 12. Por quê? Porque eu sei que o irmão tá precisando e eu tenho esse dinheiro. E eu vou fazer isso. Se ele quer, tudo bem. Se ele não quer, eu não vou comprar. Isso não pode. Isso é aproveitar de uma situação de vulnerabilidade de um irmão para ganhar benefício próprio. Isso é o que o Tiago está denunciando aqui. É você aproveitar de situações para se beneficiar, para trazer benefício próprio. A gente acha que aqui nesse contexto é só patrão e funcionário, mas não é. É quando você negocia de repente um celular com uma pessoa e você sabe que você está levando vantagem em cima daquele negócio, que não é na verdade não é um negócio justo para outra pessoa, é só benefício para você. Então a justiça aqui está relacionado a como nós olhamos para essa situação. E aqui ele dá outro exemplo, né? Não amaldiçoe o surdo, ou seja, é justamente essa condição de vulnerabilidade, porque ele não pode ouvir, e nem coloque obstáculos no caminho do cego,
porque ele não vai saber que tem um obstáculo aí, né? Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê tudo. Deus vê tudo. E ele se importa com a justiça. O crente que age com justiça, ele está mostrando Deus, né? Então é importante nós termos justiça social, porque essa justiça social, ela vai trazer o reflexo. Bom, até aqui, querido professor, é, a gente comentou muito e você falou de uma, se a gente formos olhar para o título da lição, o título da lição é Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma. E esse é o Evangelho que transforma, gente. Não adianta nós fazermos uma mega estratégia de evangelização em massa, alcançar multidões, se no nosso dia a dia nós não temos esse amor. Esse amor de não limitar nossos recursos financeiros, esse amor de não ser justo, esse amor de cumprir com as palavras, esse amor de só querer benefícios para si próprio e não pensar no próximo. Então, essa lição, ela fala exatamente isso conosco. E para finalizar, amando em nossos julgamentos, né? Então, o versículo 15 é o versículo essencial para mostrar a justiça segundo a Bíblia. Que é um processo, a gente entende a justiça como um processo ali diante dos tribunais, né? É isso que a gente enxerga. E até mesmo nós poderemos olhar para a justiça aqui como a justiça não só sendo algo dentro dos tribunais. A gente pode olhar aqui para a justiça como sendo também algo fora dos tribunais. A justiça, ela não está falando aqui sobre igualar resultados. Então aqui, ó, o que ele fala aqui, ó, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Como assim, João? A justiça, ela não é para tornar favorável a A ou favorável a B. A justiça é para mostrar quem está certo. E como que isso acontece? Claro, existem as tramitações judiciais. Então, nesse caso aqui, a gente não deve olhar... Eu vou dar um exemplo, né? Eu até coloquei aqui, ó, esse exemplo para a gente pensar junto. Então, imagine dois membros lá da igreja. E tá tendo uma disputa entre esses dois membros, tá? Aqui é para sermos práticos. Um homem com menos recurso, ele fez um trabalho para alguém rico lá da sua igreja. O homem mais pobre diz que o cliente, ou seja, que esse homem rico prometeu pagar 10 mil reais pelo serviço, tá? O homem rico afirma que os 10 mil reais seriam pagos apenas se o trabalho fosse concluído na data certa. Caso contrário, ele só pagaria 5 mil reais. Agora imagine o seguinte, né? É claro que isso daqui eu estou dando um exemplo, mas é um exemplo que ele foge mais das questões administrativas da igreja do que das questões que acontecem. Mas eu estou dando exemplo aqui porque era o que acontecia nessa época, né? Porque nesse caso aqui, talvez ambos deveriam procurar, de certa forma, a justiça, né? Ou resolver as coisas de uma forma amigável. Agora imagine assim, os líderes precisam resolver essa questão, tá? Vamos lá, aqui é só título de imaginação, tá, meu querido professor? O trabalhador deve receber 5 mil ou 10 mil reais? O que é justo aqui? Então vamos lá, segundo o verso 15, que foi esse verso que nós lemos aqui, ó, não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande, tá? Está muito claro aqui para nós nesse versículo, nessa pequena história, quem que é o pobre e quem que é o grande, tá? Justiça significa dar o veredito correto. Então vamos lá.
Você não pode favorecer o rico só porque ele contribui mais para a igreja ou é influente na comunidade. Nem pode mostrar parcialidade para o homem pobre só porque ele precisa mais do dinheiro do que porque o outro já tem o suficiente. Então, o que é justiça? Justiça é estar ao lado da verdade. Isso é justiça. Justiça é estar ao lado da verdade, gente. Não tem como. Eu gosto de dizer isso. Justiça é verdade. Justiça é verdade. Ah, John, mas é que nem a gente vê os casos aí de pessoas que foram condenadas injustamente e que essas pessoas ficaram na cadeia por um crime que não cometeram e depois lá na frente foi comprovado que essas pessoas eram inocentes. Perceba que até na verdade a justiça humana, a justiça terrena, ela é falha. E isso nós concordamos em todos os aspectos, tanto eu quanto você. Só que a justiça de Deus, ela não é. E quando aqui fala que justiça está ao lado da verdade, que nós devemos lutar pela verdade. Nós devemos lutar pela verdade. Entender o que é a verdade. Entender quem está dizendo a verdade. É isso que nós devemos fazer. Caridade, generosidade e boa administração são essenciais, mas aqui a justiça pede uma decisão que seja justa. Não que o resultado seja moldado conforme achamos que deveria ser. Então, isso aqui deve ser uma decisão justa nesse exemplo bem simples, bem simplório aqui, tá? Então, na Bíblia, a justiça social não é sobre o resultado em si, mas sim sobre um tratamento igual e um processo justo. Nada de suborno, nada de acordo secreto, nada de julgamento calunioso, nada de quebra de promessa, nada de exploração de mais vulneráveis. E olha, eu falo uma coisa pra você, meu querido professor, como tá difícil ver isso nos dias atuais. Como tá difícil ver a justiça sendo aplicada. A gente vê homens fazendo acordo com outros homens, e isso que eu tô falando é dentro da igreja, não é fora não. Acordos, subornos, quebra de promessa, calúnia. Mas quem Cristo nos chama a ser? Quem Jesus nos chama a ser? Jesus nos chama a ser justos, porque Ele é justo. Deus nos chama a olhar com os olhos dele. Passando aqui ao tópico 5 para finalizarmos. Amando com nossas atitudes. O amor é algo concreto, mas também envolve afeto. Não guarda rancor, o texto vai dizer, não guarde rancor do seu irmão no seu coração. Ou seja, não adianta ser educado por fora, se por dentro o seu coração está cheio de raiva, está explodindo de raiva. Então, se nós estamos irritados com alguém, devemos conversar sinceramente e tentar resolver as coisas. Eu aprendi nesse final de semana passado, que eu participei de uma palestra, sobre conversas de valor. O que é uma conversa de valor? Conversa de valor é quando você coloca na mesa o que está te afligindo, o que está te incomodando. Com o irmão, e você tenta resolver as coisas pacificamente com ele. Não é sair pelo corredor falando do fulano, não é sair pelo corredor falando das coisas, é tentar resolver de fato as coisas. A regra é simples aqui. É o quê? É amar como nós gostaríamos de ser amados. Como Jesus nos ensinou na sua regra de ouro, que está em Mateus 7,12 e Lucas 6,31. Amar o próximo como a si mesmo. Nossa responsabilidade vai além de apenas tratarmos as pessoas bem. Nós também precisamos trabalhar os nossos sentimentos e buscar ter um coração no lugar certo com relação às pessoas, com relação aos nossos próximos, né? Bom, no final de contas, o que importa aqui, esse mandamento ele vai trazer uma lição a todos nós, né? Que é em relação à justiça social, né? A todo o contexto social. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos resumir as nossas atitudes, as 5 atitudes, em atitudes básicas no nosso dia a dia. Que é o quê? Primeiro, é compartilhar. O que eu tenho? E claro, gente, eu não estou aqui falando para você, de repente você está necessitado e está querendo ajudar. Calma, auxilie sua casa, cuide da sua casa primeiro.
que eu estou falando aqui, e Deus mesmo deixa claro isso. Gente, as sobras, as bordas, não pegue tudo. Então, Deus pede para que eles não peguem tudo. A mesma coisa é você. Se você está precisando, você é a pessoa que tem que pegar, né? Então, compartilhar, falar a verdade, ser íntegro naquilo que fala, não se aproveitar dos mais fracos, ser justo e resolver os problemas. O que é os problemas? Os conflitos. Para concluirmos, esses 5 pontos, ou seja, esses 5 princípios, compartilhar, falar a verdade, proteger os vulneráveis, praticar a justiça e resolver os conflitos, são a base da missão cristã de refletir amor de Jesus. Cumpri-los em nossas ações diárias é testemunhar e viver o evangelho de forma prática. Vamos ser práticos. É isso que o mundo está precisando, de pessoas que realmente vivam o que pregam, que vivam o que falam. Deus abençoe, querido professor, que você tenha uma excelente aula para a glória de Deus.